ele veio e teve que morrer. A Páscoa cristã, ela significa para nós um motivo de comemoração. Porque lá em Marcos 10:45 fala: para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ele deu a vida para a gente, nós tivéssemos vidas também. Por isso que louvamos e cantamos a Ele. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amado de Cristo. Boa noite, meu amado, minha amada irmã. Estamos aqui para celebrar a Páscoa, estamos aqui para celebrar a vida, estamos aqui para celebrar a vitória que o Senhor concede a cada um de nós.
Para tanto, estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Marcos, versículo 2 e versículo 3. E assim nos diz o Senhor em sua palavra. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Oremos. Amantíssimo Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o Senhor nos convencendo a respeito do pecado, da justiça, do juízo, bem como, ó Deus, do poder e do amor do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos capacite a compreender qual a sua boa, perfeita vontade a se cumprir na nossa vida. E que nós tenhamos a decisão de fazer aquilo que agrada ao Senhor. São essas bênçãos que eu te rogo, no nome do Senhor Jesus, e te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, ao se dirigirem para aquele sepulcro, aquelas mulheres, elas estavam preocupadas, que era natural. Elas teriam que se deparar, elas iriam se deparar com uma situação difícil para a vida delas, uma situação emocionalmente difícil, pois teria que lidar com o corpo do mestre, teria que lidar com aquela pessoa que elas aprenderam a respeitar, a amar, em que elas aprenderam lições maravilhosas. E, além disso, elas teriam que lidar com a questão física também, porque elas teriam que remover aquela pedra que foram movida para frente daquele sepulcro através de forças de homens. Além disso, elas teriam que lidar com os guardas, teriam que convencer os guardas ou ajudarem, ou simplesmente permitir com que elas tentassem retirar aquela pedra da frente do sepulcro. Amados irmãos, dessa história nós vamos ver várias pedras. Pedras que muitas vezes ocorrem na nossa vida. A primeira delas é a morte. A morte é um fardo difícil para nós. A morte é uma pedra que muitos de nós não sabemos como lidar. Ela é certa de atingir a todos. Sabemos que a todos ela alcançará. Ela é uma inimiga implacável. Mas mesmo sabendo que ela é certa, mesmo sabendo daquilo que vai acontecer, e até mesmo nós, como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, como cristãos, conhecendo a vontade, a palavra de Deus, ainda assim temos dificuldade de lidar com a perca de alguém. Nessa história, nós vemos que homens rolaram aquela pedra para a frente do sepulcro. E esta questão de a pedra estar ali na frente do sepulcro não traz somente a questão das dificuldades físicas, mas ela também traz a questão da dificuldade de perca de sonhos, perca de uma esperança de liberdade, perca da esperança de viver uma vida diferente, perca de um sentimento de que a vitória um dia chegará e ela está mais próxima do que nunca. Meus queridos irmãos, nós temos que ter em mente que nós enfrentamos um inimigo implacável. E que em todo momento, a primeira coisa que ele vai querer tirar de nós é a esperança. Principalmente diante dos momentos difíceis, principalmente diante das tragédias. E naquele momento eu imagino o inferno em risadas, eu imagino o inferno em festa. Porque a pedra do pecado foi que colocou o nosso Senhor Jesus naquele sepulcro. Então o pecado venceu. O pecado trazido por ele a este mundo venceu. A própria morte, sendo ela uma pedra gigantesca, ela retrata o castigo
das nossas ofensas a Deus. Então, muitas vezes nós olhamos para a figura de Deus, olhamos para aquilo que está acontecendo na nossa vida, e nós temos dificuldade de lidar com certas coisas, porque primeira coisa que vem à nossa mente são as nossas ofensas, são os nossos pecados. É como somos falhos para com Deus, como erramos para Deus e com Deus. Mas a história daquelas mulheres, quando elas chegam àquele sepulcro, de encontrar ali, se deparar com a pedra removida, e não fora removida por elas, não fora removida por soldados, não fora removida por homens, fora removida por Deus, e glórias ao nosso Deus por isso. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para o Deus. Aquilo que o homem estraga, Deus conserta. Deus já estava à frente. Deus já estava consertando todas as coisas. Quando o homem estava a perder a esperança, o Senhor já estava a preparar todas as coisas para que as coisas se resolvessem, para as coisas se solucionassem. Deus já estava à frente. A ação divina já estava acontecendo. O que estava ocorrendo naquele momento ali, enquanto as mulheres estavam indo preocupadas, era o poder manifesto de Deus. E o poder manifesto de Deus não é pura e simplesmente poder, não é pura e simplesmente força, mas o poder manifesto de Deus vem cheio de amor, vem cheio de misericórdia, vem cheio de graça. E tudo aquilo que levou ao nosso Senhor Jesus a estar naquele sepulcro foi apagado, porque o amor de Deus por nós venceu o pecado. E aquilo que era impossível de vencer, a morte, foi vencida. Nenhuma pedra rolada por homens pode impedir o milagre de Deus. Nada que o homem faça, nada que o homem venha a ser, nada que ele venha colocar em prática na sua vida pode impedir o poder manifesto de Deus através do seu mais puro amor. E ele trabalha no coração desta pessoa, primeiramente para convencer do seu amor e depois acreditar que ainda há esperança. Por isso, Paulo ele declara lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58, e ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sim, meus irmãos, esse é o motivo de estarmos felizes. Esse é o motivo de nós entoarmos louvores, esse é o motivo de nós nos reunirmos para exaltar, para glorificar o nome do nosso Senhor. Porque tudo Ele fez por amor a nós. A pedra que os homens colocaram na frente daquele sepulcro não foi capaz de impedir o amor de Deus. E o amor de Deus superou os nossos pecados. O amor de Deus levou o poder manifesto de Deus a remover aquela pedra. A morte que chegou pelo primeiro Adão, foi vencida pelo segundo Adão. O Senhor Jesus, Ele venceu a morte, e esse poder é dado a cada um que crê que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está ao lado
de Deus Pai. A esse que confessa que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida, é seu Salvador. Sim, meu irmão, assim como Cristo venceu a morte, assim como Cristo saiu daquele sepulcro, nós venceremos a morte, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e que venceu a morte. A morte deixa para nós, portanto, de ser um ponto final. A morte deixa de ser aquele momento doloroso. A morte deixa de ser aquele momento em que nós entramos em desespero porque vamos nos deparar com ela. E podemos dizer, para nós, o viver é viver na presença do Senhor. Mas o morrer é estar junto dele. A morte para nós passa a ser uma vírgula. Passa a ser o começo de uma nova história. Uma história livre de dor, livre de sofrimento. Uma história livre de qualquer ação do inimigo sobre as nossas vidas. Livre de enfermidades, preocupações. Durante a sua vida, os seus pecados provavelmente te prejudicou muito. Talvez você tomou decisões equivocadas e que fez com que pedras fossem colocadas diante de você e começou a separar você de Deus. Você não é capaz de mover essas pedras. Você não é capaz de retirar essa coisa que te separa de Deus. Esse pecado que se agarra em você, esta tentação que você não consegue se livrar. Mas este momento de milagre que nós acabamos de ler aqui, retrata aquilo que nós não podemos fazer, mas Deus pode. A Páscoa, queridos, nos traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem que o Senhor Deus, Ele nos ama acima de todas as coisas. Ele traz uma mensagem para o pecador e diz, ainda há esperança para você. Não importa que tipo de pedra você ou outras pessoas colocaram para impedir com que as minhas promessas te alcançassem. Para impedir com que você cumprisse e fosse aquilo que eu projetei para você ser. Mas, para que esta pedra seja removida, nós precisamos acreditar que o nosso Deus nos ama e aceitar também o seu amor. Em João 16:33, o Senhor nos fala, eu lhes disse essas coisas. Eu lhes falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês encontrarão várias aflições. Contudo, tenha ânimo, pois eu venci o mundo. Declare. Você que é servo de Deus, declare. Declare ao pecado, Jesus te venceu e eu te vencerei. Você que não é servo de Deus, declare. Jesus te venceu. E no poder do Senhor Jesus, eu te vencerei. Você que é servo de Deus, declare a morte, Jesus te venceu, morte. E no poder dele, no amor do meu Deus, eu vencerei a morte. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração. E que você sempre acredite que no Senhor e através do Senhor você pode todas as coisas. Acima de tudo, vencer a morte. Deus eterno, abençoe o teu povo. Complete esta mensagem. Fale poderosamente aos seus corações. Que a tua paz esteja em cada lar, em cada coração. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus
seja com a Igreja Batista de Vilheda, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. É que eu te rogo, meu Deus, e eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de paz, tenha uma semana de vitória, uma semana de vitórias e mais vitórias em Cristo Jesus. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Morreu, velho, e precisa assim, porque alguém me chamou.